Jéssica Nascimento, estamos no ar com o programa O Assunto é Gestão, transmitido na Rádio Universitária 95,9 FM e na TV Universitária Canal 2.1. Hoje nosso programa vai abordar a consulta pública para a elaboração da política de cultura da Universidade Federal de Roraima. Nossa conversa será com o professor Márcio Akira, que é membro da comissão que elabora o plano de cultura, professor da Escola Agrotécnica da UFRR, coordenador do programa de extensão Promoção da Capoeira e Cultura Popular como instrumento de educação e integração social. Professor, seja bem-vindo ao nosso estúdio. Bom dia, Jéssica. Bom dia a todos, a todas que nos escutam. Bom dia o pessoal aqui no estúdio, Neto, Daniel, Felipe. Vamos lá, vamos conversar sobre a política de cultura da Universidade Federal de Roraima. Vamos lá, então. Professor, desde quando, antes da gente abordar, né, necessariamente essa consulta pública que está aberta, vamos falar sobre o trabalho da comissão. Desde quando essa comissão está trabalhando, qual o objetivo dela? Tá. A comissão é composta por 3 professores, eu, o professor Anderson Paiva, da coordenação do curso de artes, a professora Flávia Santa Rita, que trabalha na coordenação de cultura. Nós iniciamos nossos encontros no meio do ano passado, houve uma portaria em maio de 2022, e essa portaria foi renovada agora em fevereiro de 2023. No primeiro momento, a gente estava elaborando como seria essa escuta da comunidade, dos coordenadores, das pessoas que já participaram ou têm interesse na área cultural, em projetos e programas na Universidade Federal de Roraima. E agora vem um questionário que está lançado e está na página da Universidade Federal. E aí, qual é o objetivo desse plano de cultura? O plano de cultura, a ideia é fazer o levantamento, dar as diretrizes, os conceitos, promover e valorizar aqueles projetos que já existem e também promover e estimular novos projetos. Professor, então agora vai iniciar nessa consulta pública. Explica para a gente quem pode participar dessa consulta pública, que tipo de perguntas as pessoas que forem responder vão encontrar lá. Todos podem participar, tanto comunidade interna como comunidade externa, os servidores terceirizados, os técnicos, os professores, os discentes. A gente dividiu fazer o levantamento desde os recursos de pessoas que trabalham nos projetos, a infraestrutura, o apoio financeiro, a estrutura atual, a estrutura que seria o ideal. Na verdade, a gente quer tentar levantar os pontos fracos e fortes para poder aí sim desenvolver, fazer dentro da nossa realidade, como vai ser o plano de cultura e também a política cultural da universidade. Só retornando um pouco, na verdade, o principal objetivo, nós entendemos que o aluno, na sua formação cidadã, ter atividades culturais, colabora muito nessa formação diversa, multidisciplinar. Então, esse talvez seja o grande ganho que a universidade tem desenvolvendo a política cultural. Verdade. Como acessar o questionário? Quem está nos ouvindo, tem interesse em ir lá responder, como ele faz para encontrar o questionário? Ele pode encontrar na página, no site da Universidade Federal de Roraima, ufrr.br, ou no próprio Instagram da Universidade Federal de Roraima. No feed tem lá e você clica e você consegue acessar. Caso tenha qualquer dúvida, nós também temos um e-mail, que é cultura@ufrr.br. E exemplificando as perguntas, né? Eu respondi o questionário, fui lá, vi que tem perguntas simples, tem perguntas diretas e também tem algumas perguntas subjetivas, mas não leva mais de 10 minutos para responder, né? Então, assim, não é uma coisa que vai tomar muito tempo da pessoa, do respondente. Exemplifica para a gente que tipo de perguntas tem lá para as pessoas, para o respondente que vai acessar o questionário. A primeira pessoa se identifica, se ele é servidor, se ele é técnico, se ele é aluno, se ele é comunidade externa, se ele já participou ou tem interesse, em qual área que ele tem interesse, se ele já foi coordenador, se a sua infraestrutura no seu projeto que ele participou ou ele coordenou, ela era adequada ou não, se tinha apoio financeiro, qual a equipe que trabalhava. Temos também um campo aberto para qualquer crítica e sugestão. Então, basicamente, são esses dados que a gente está tentando levantar nesse momento. Certo. E depois dessa etapa da consulta pública, qual vai ser a próxima? Nós estamos trabalhando, vamos dizer, nesse primeiro momento, com 3 formas de escutar a comunidade. Uma é o questionário, esse aberto. Outra estamos tentando entrar em contato com professores que trabalham
ou então servidores que trabalham com projetos de cultura ou programas para poder ter uma conversa. Eu acho muito importante a gente aproximar das pessoas e escutá-las diretamente, e depois será realizado um fórum onde a intenção é trazer outras instituições, representantes da sociedade civil, para poder discutir o plano de cultura. Plano de cultura não, a política cultural da universidade. Muito interessante essa questão do fórum e trazer a sociedade civil organizada, as pessoas, os movimentos culturais, e também, porque também cria um vínculo, né, entre a universidade e a sociedade de forma geral. Eu acho isso muito importante, Jéssica. Nesses anos que eu trabalho no programa de capoeira, eu diria que essa aproximação da academia e o saber e as pessoas da sociedade é muito importante. Temos que tirar esse muro que teoricamente existe entre a sociedade e a academia, né? Um olha o outro às vezes como um local que não seja, né, o seu ideal, mas é muito importante. E os saberes culturais têm muito a acrescentar também à academia, né, professor? Sim, o saber popular é incrível. As pessoas se identificam com aquilo, porque aquilo faz parte da sua sociedade, do seu bairro, da sua comunidade. Eu acho que é por aí que é a grande ferramenta de integração social. Inclusive, eu acredito que isso, como política dentro da instituição, tem muito a ganhar nos 3 eixos da universidade, que é a pesquisa, o ensino e a extensão. Mas mais que isso, você conseguir trabalhar a fixação das pessoas, o ambiente de bem-estar dentro da universidade, a formação de um cidadão mais educado, no sentido bem amplo e diverso, mais respeitoso. Então, acho que é aí que a universidade ganha muito, dá um grande salto de qualidade. Então, vamos esperar aí. Já tem previsão para quando vai ser realizado esse fórum? A ideia é que a gente realizasse agora, antes do final desse primeiro semestre. Mas como está tudo, eu acredito que vai ser para o final de julho. No início do próximo semestre, no caso. A data está para o início de julho, porém eu não vou dizer. Acredito que mais para o final, então o início do próximo semestre vai ser mais real. Certo. Então, quando fechar a programação, pode trazer para a gente divulgar aqui. Que a gente divulga com o maior prazer para chegar realmente a um público mais abrangente para participar, né? Trazer essa comunidade para dentro da universidade e participar do fórum. Obrigada, quero sim a ajuda de vocês. Professor, até quando vai essa consulta pública no site da universidade? A consulta está aberta até o dia 2 de julho, em princípio. Agora está nesse momento de divulgação para que as pessoas possam participar. Certo. Então, o assunto é gestão. Nós estamos conversando hoje com o professor Márcio Akira, que é membro da comissão que elabora o Plano de Cultura da UFRR. Fique por dentro de tudo que ocorre na Universidade Federal de Roraima. Nós estamos no Twitter, no Facebook, no Instagram. É só acessar o UFRR Oficial, procurar @UFRR Oficial, que você nos encontra e sabe de tudo que ocorre em nossa instituição. Também no site ufrr.br tem todas as notícias do que está ocorrendo na UFRR. A gente vai a um breve intervalo e volta daqui a pouco. (95,9) A Universidade Federal de Roraima, ligada em você. De volta com o programa O Assunto é Gestão na Rádio Universitária 95,9 FM, sempre às quintas-feiras, ao vivo, às 10 horas da manhã, com reprise aos sábados, às 8 horas da manhã. Também na TV Universitária, canal 2.1, às sextas-feiras, ao meio-dia, e às segundas também ao meio-dia. E a Rádio Universitária também pode ser acessada na internet, no site radio.ufrr.br ou pelo aplicativo Radiosnet. Basta baixar o aplicativo no seu celular, procurar a Rádio Universitária e nos ouvir de qualquer lugar. Hoje nós estamos falando sobre a elaboração do Plano de Cultura da UFRR. Nosso convidado é o professor Márcio Akira. Professor, o senhor também é coordenador de um programa de extensão, né, que visa difundir a capoeira. Fala um pouco para a gente sobre ele, desde quando existe. Hoje é um programa de extensão. Ele existe desde 2009. Então, esse ano nós fazemos 14 anos de programa. A ideia é preservar e promover a capoeira e a cultura brasileira, a cultura popular, como um instrumento de integração social e educação. Eu acredito muito
na cultura como essa grande ferramenta de educação do século XXI. Primeiro, porque todo mundo é um pouco artista, todo mundo tem um interesse. Não é algo tão competitivo, é algo que você consegue receber todos da forma que elas são. Ela é extremamente inclusiva. Ela ajuda na formação de educação no sentido do respeito, do conhecimento, de trabalhar pessoas que a gente chama de multidisciplinaridade. Por exemplo, hoje a capoeira ela é parte também como disciplina para todos os cursos de graduação. Então, qualquer aluno de graduação pode fazer a capoeira, que a gente chama de práticas socioculturais em capoeira, como uma disciplina eletiva. Eu dou aula no Murupu, que é um campus que está afastado a 35 quilômetros. Os alunos de lá não se integram, por exemplo, com alunos do curso do CCH, do Centro de Ciências Humanas. Tem uma forma de integrar. Fora isso, a comunidade externa participa. Trabalhamos também com migrantes, né? Trabalhamos com pessoas de toda a sociedade. Então, essa é a grande coisa. Porque eu acho que o preconceito existe a partir do momento que você não conhece a realidade do outro. Quando você conhece a realidade do outro, você conhece a pessoa, você é empático ao que ela passa. Ou você, pelo menos, começa a compreender até a forma de pensar e a pessoa se comportar. Você pode não concordar, que isso faz parte de você não concordar. Mas você não é agressivo, você não tem um preconceito. Você não parte de algo que você nem sabia, mas já tem uma raiva embutida. E isso é muito importante na formação do cidadão. Então, seja lá qual é o caminho de educação, que devemos ter vários caminhos de você buscar a educação, mas você vai precisar de respeito, né, de conhecimento, de trabalhar em equipe, e tudo isso a arte e a cultura consegue trazer para dentro da universidade. Então, a partir desses princípios que a gente tenta trazer, que foi elaborado esse programa. Esse programa, no início, era um projeto. Hoje nós temos, além das aulas, nós participamos, por exemplo, no desenvolvimento das políticas de capoeira do estado de Roraima. Não tinha nem espaço físico. Então, hoje, a universidade tem uma sala estruturada, um espaço onde os capoeiristas se reúnem para elaborar quais são os planos que eles querem fazer para eles mesmos, para o seu desenvolvimento, para o seu sustento. A gente pode ter uma estrutura física para fazer evento. Temos uma estrutura física em termos de equipamentos, câmeras, projetores, instrumentos. Então, tudo isso estimula algo muito aquém do que a universidade está naquele espaço físico. Você vai para toda a sociedade. Isso já tem um reconhecimento. Fazemos livros. Que uma vez você feito o livro, você registrou e aquilo está preservado para sempre. A história de várias pessoas que são extremamente importantes para a sociedade. Eu diria que os mestres de cultura popular são heróis invisíveis. Mas são os grandes heróis realmente brasileiros. Eles estão nas comunidades ali fazendo um trabalho do dia a dia. Realmente faz um trabalho de transformação social, né? Todos fazem. É impressionante. E fazem no braço, Jéssica. Você imagina, as pessoas que fazem capoeira dão aula há 20 anos. Então, eu vou pegar meu exemplo. Vou pegar meu exemplo não querendo, mas para dar um exemplo que é igual aos outros capoeiristas. 2 vezes na semana eu dou aula de capoeira há 20 anos. Você não ganhava. Hoje em dia, até dentro da universidade, eu tenho o meu salário, mas a grande maioria não tem. Eles fazem um puxadinho atrás, na laje, com o dinheiro deles, dão aula de graça, gastam do salário deles para dar o uniforme, porque muitas vezes não é essa a realidade, para ver aquele menino sorrir e formar um cidadão. E a sociedade não enxerga isso. Então, a universidade tem esse papel social. A capoeira ainda sofre muito preconceito, ainda hoje, né? Com tanta informação em nossa sociedade. Tem muito preconceito. As pessoas, quando você conversa, elas vão dizer que não, elas vão dizer que é ótimo. Mas é muito simples. Quando eu sou apresentado, e eu falo isso dentro da realidade da universidade, como um professor da escola agrotécnica, formado, com aquelas titulações todas que você precisa, as pessoas te respondem de uma forma. Quando eu sou apresentado como professor da capoeira, é uma outra forma. Isso até hoje. É a mesma pessoa, gente. Porque a sociedade ainda enxerga aquilo. Beleza, você é capoeira, mas o que você faz da vida? Como se aquilo não fosse algo que você faz da vida. Poxa. Mas eu faço da vida a capoeira. Eu posso fazer. E muita gente faz. E muita gente faz. E são pessoas incríveis. Devem ser valorizadas. Reconhecidas, as pessoas promovidas e valorizadas. Né? Que hoje a grande gargalo da capoeira, eu diria que da grande parte da cultura popular, né, dos mestres de cultura popular, do saber popular, é a dificuldade da sustentabilidade econômica desses mestres, desses detentores, porque eles têm um trabalho que, em termos de trabalho remunerado, e faz aquilo no coração. Precisa ter mais políticas públicas, editais que contemplem que eles possam se inscrever e terem recursos para darem continuidade a essas atividades, né, professor?
Esse com certeza é um dos caminhos, com certeza. E, professor, falando sobre o seu projeto, quem pode participar, como faz para participar? É um projeto aberto para toda a comunidade, basta vir, as aulas são terças e quintas, então hoje tem aula, 7 horas em ponto, no Malocão Cultural da Universidade Federal de Roraima. Fica do lado do DCE, próximo ao Instituto de Antropologia. Caso tenha qualquer dúvida, entre em contato com a gente no Instagram. Nós temos um Instagram chamado Capoeira Roraima. Basta lá, pode mandar um direct, né, e localizar a gente. Ou então, na própria cultura, eles conseguem entrar em contato com a gente. E como o senhor vê a importância do desenvolvimento de atividades culturais como essa, como a capoeira e das demais manifestações culturais para a comunidade acadêmica e para a sociedade em geral? Eu acho que a grande é na formação de educação do cidadão, nesse sentido amplo, multidisciplinar, diverso, respeitoso, de entender que várias pessoas, que todas as pessoas têm um valor e elas devem ser reconhecidas por aquilo, porque a academia ela valoriza muito os títulos acadêmicos e esse saber acadêmico. Aí eu falo como professor pesquisador. É lógico que isso tem impacto, é lógico que isso tem uma importância enorme na sociedade, mas as outras coisas também têm a sua importância e nosso caminho é que essas outras fazeres popular, consigam achar, encontrar o seu espaço e consigam abrir esses novos caminhos. Então a ideia é que a gente consiga valorizar o saber popular, a cultura e a arte na formação do cidadão, do aluno, como for. E trazendo para a política de cultura da UFRR, esse plano ele vai abordar, vai integrar também esses projetos de extensão que são vinculados à cultura, como é que vai ser, como que se imagina, né, na elaboração desse plano? Sim, a ideia é a gente conseguir integrar, aproximar mais os projetos e tentar fazer uma política para que todos estejam dentro, inclusive aqueles que ainda estão na cabeça. Muitas pessoas têm uma ideia, gostariam de realizar, mas não conseguem ver a viabilidade. Então a ideia dessa conversa é para saber a realidade atual e aquilo que a gente pode almejar para o futuro, tanto do desejo da sociedade, da comunidade interna e externa, assim como os desejos dos coordenadores, professores, servidores técnicos, terceirizados e até alunos, caso queiram desenvolver algum projeto. É conseguir fazer isso ocorrer de fato, né? Como a gente consegue fazer, manter, promover, valorizar, né, dar visibilidade, essa é que é a ideia. Crianças podem participar do projeto de capoeira? Sim, e devem. A criança, talvez, por mais que pareça... A partir de quantos anos? A gente tem a maior esperança, porque o adulto é bem mais difícil da gente mudar. A capoeira, a gente não tem uma faixa etária estabelecida. Mas a gente entende que a criança, a partir do momento que ela consegue ter 4, 5 anos, a gente já consegue trabalhar com ela. Hoje nós não temos 2 turmas, uma turma de criança. O ideal fosse, porque a pedagogia para a criança é diferente da pedagogia para o adulto. Porém, elas são bem-vindas, nós temos crianças participando. Existem diversos trabalhos, a própria Coordenação de Cultura me passou alguns dados, eles têm hoje um programa chamado Mosaico Cultural, que dentro do Mosaico nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 projetos integrados. Projetos de arte, projetos de música, podcast, alguns projetos aqui junto com a Rádio TV Universitária. Essa é a ideia, que a gente consiga trabalhar com todos eles. E aqui na Rádio Universitária, os nossos projetos são o Cruviana Universitária e o podcast Cunhantã. Cunhantã. Eu fiquei curioso com o podcast Cunhantã. O Cunhantã ele é veiculado todas as sextas-feiras, então amanhã é dia do Cunhantã, às 16 horas, às 4 horas da tarde, aqui na Rádio Universitária. A jornalista Adriana Galvão apresenta, sempre trazendo histórias de mulheres indígenas, conversando sobre esse universo aqui no nosso estúdio da Rádio Universitária. E, professor, falando sobre a importância de criar esse plano de comunicação de cultura no âmbito institucional, ele vai ter um calendário de atividades, ele também vai enveredar por essa área de criar um calendário institucional com as atividades culturais, que são uma forma da comunidade acadêmica saber, né, os eventos que pertencem à instituição e também com isso se criar aquele sentimento de pertencimento. Eu sou o UFRR, eu faço parte da instituição e eu vou participar das atividades culturais. Nesse primeiro momento, a gente preferiu, essa foi uma decisão da própria comissão, partir de uma página em branco, da escuta mesmo dos fazedores, daqueles que participam, o que tem interesse.
eu acho que naturalmente vai haver sim esse calendário de ações culturais, porque nessa hora talvez a gente consiga maior visibilidade. Mas eu queria enfatizar, porque muitas vezes a gente vê os projetos de arte e cultura como algo ligado mais para o entretenimento. Mas não é a grande coisa, ou é uma das grandes coisas. A grande coisa é a formação educacional do cidadão que participa de qualquer atividade artística e cultural. É ali que você salva o menino, mesmo que ele não consiga fazer um evento ou conseguir ali se expor, mas com certeza aquilo altera na sua formação de forma positiva, ele como cidadão. Então, eu queria que a universidade fosse esse grande local fazedor de arte e cultura. E, lógico, que naturalmente vamos ter as atividades, os momentos que eu chamo de celebração, né? De culminância, talvez. Que aí junta e naquele dia a gente faz para aí sim publicitar. Né? Que a parte de publicação, às vezes, é muito cobrada em artigos. Mas não é a única forma de você publicitar o seu trabalho. E, na verdade, com todo respeito, a grande comunidade não lê artigos. Verdade. Entendeu? Então, nossa realidade não é essa. A gente tem que aprender a publicitar de formas que seja nosso público. Se aproximar do público, né? Sim, sim. Usar as redes sociais, os veículos de comunicação. E eventos que ele participa, que ele possa se integrar, que ele faça parte do evento também. Certo. Professor, a gente está chegando ao finalzinho já do nosso programa. Quero agradecer a sua participação aqui, por contribuir tanto com a gente, pela sua gentileza de prontamente, né, aceitar o nosso convite. O espaço está aberto para suas considerações. Tá, obrigado pelo convite, né? É sempre uma satisfação enorme voltar aqui à Rádio TV. Eu gostaria de, como posso dizer, pedir para que participem desse levantamento que nós estamos fazendo sobre a parte de arte e cultura da Universidade Federal de Roraima. E a gente acredita piamente que isso vai dar um grande salto na qualidade que a Universidade Federal de Roraima tem ainda, muito potencial. A cultura aqui da nossa região é muito rica, que a gente consiga fazer da nossa instituição esse grande fazedor de cidadãos formados juntamente com arte e cultura e uma sociedade melhor. Então participem, o site está na nossa página, ufrr.br, e também no Instagram da Universidade Federal de Roraima. Muito obrigada. Bom, essa edição do Assunto à Gestão chega ao fim aqui. Nós contamos hoje com a operação de câmera de Daniel Anderson e Felipe Reis, a operação de áudio de Neto Araújo, a intérprete de Libras para a TV Universitária é a Letícia Moraes, a nossa editora Juliana Barros. A apresentação e a produção é minha, Jéssica Nascimento, e a direção da Rádio e TV Universitária é de Paulo César Reis. Muito obrigada pela sua audiência e até a nossa próxima edição. Tchau!